paramos na justificação, tem na morte de Cristo sua causa meritória, não é isso? Nós paramos na justificação, ela é um ato de Deus e não um processo. Então nós vamos começar a falar dos méritos, causa instrumental, tá certo. Acompanha comigo o versículo 16. Na verdade, teremos que fazer a leitura de mais outros versículos, mas na pregação nós vamos expondo os textos. Amém? Versículo 16. Sabendo que um homem não é justificado pela prática da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Nós também cremos em Jesus Cristo e que a nossa justificação vem da fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pela prática da lei nenhuma carne será justificada. Amém? Senhor Deus e eterno Pai, mais um domingo estamos diante da Tua presença, expondo a Sagrada Escritura. Que o Senhor venha iluminar a nossa mente e o nosso coração, para que possamos compreender melhor a Tua palavra. Sou apenas um instrumento em Tuas mãos, e que o Senhor venha fazer a obra sobre as nossas vidas através da Tua palavra, trazendo temor e tremor sobre as nossas vidas, operando, ó Deus, nesta noite e agindo, Senhor, com a Tua graça sobre nós aqui neste lugar, operando sobre as nossas vidas. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Aplaude o Senhor, glorifique a Ele. Pode se assentar em nome de Jesus e olhe para cá. Nós vamos entender que estamos expondo a carta de Gálatas. Passamos pelo capítulo 1 todo, chegamos no capítulo de número 2, e neste segundo capítulo nós vamos ver que Paulo, ele vai continuar defendendo o Evangelho. Paulo vai continuar defendendo o seu apostolado. Paulo vai nos mostrar para que Cristo levantou. Nós vamos entender que o ministério de Paulo, ele não é dado aos judeus, como o ministério de Pedro. O Senhor entrega ministério para Paulo, para Pedro, para os outros apóstolos. Nós vamos entender que Paulo, ele é um apóstolo que não foi chamado com os outros 12 apóstolos, certo? Só que Paulo, ele foi levantado por Cristo. E o que Paulo prega, ele não prega para judeus, ele prega para os gentios. É por isso que ele é conhecido como Paulo, o apóstolo dos gentios. Só que o que Paulo vem pregando? Paulo, ele vai pregar o evangelho da cruz. Paulo, ele vai pregar regeneração, ou melhor, ele vai pregar a expiação do sangue, ele vai pregar a regeneração, ele vai pregar a justificação. Quando Paulo, ele inicia pregar para os gentios, que ele vai fazer as suas viagens missionárias, nós vamos entender que quando ele vai plantar igrejas na Galácia, Paulo, ele vai passar por conflitos ali. Ele ensina a sã doutrina, ele ensina o verdadeiro evangelho, ele ensina o evangelho da graça.
a base da pregação de Paulo é o Evangelho da Graça. E todos nós compreendemos o que é o Evangelho da Graça. É o Evangelho do favor imerecido. Se somos salvos pela obra de Cristo, mediante a nossa fé nesta obra. Então, Paulo ele vai defender o Evangelho, a sã doutrina dos judaizantes. Quem lembra disso? Quem eram os judaizantes? Eles faziam parte do concílio dos judaizantes lá em Atos 15, a qual eles vão dizer que a obra de Cristo não era suficiente e que era necessário cumprir uma obra da lei de Moisés. E qual era essa obra? A circuncisão. Quem lembra disso? Então, para os judaizantes, a obra de Cristo não era eficaz. Eles até acreditavam, porém, para ser salvo, devia cumprir com a lei. Então Paulo vem pregando o Evangelho da graça, o Evangelho da redenção de Cristo e ao homem, e restaurar este homem, imputar sobre ele uma salvação, tirando ele do banco dos réus como um condenado, levantando ele como um inocente e salvo pela obra da cruz. Então nós vamos ver que no capítulo de número 2, Paulo ele vai continuar tendo conflitos. Por quê? Porque ele vai ter que enfrentar os judaizantes falando que Paulo não prega o mesmo evangelho que os outros apóstolos estavam pregando. Só que Paulo, em sua defesa, ele vai dizer: o evangelho que eu prego foi dado por Cristo, não foi dado por homens, não foi ensinado por homens, foi Cristo que me deu este evangelho, pela sua graça, para pregar sobre graça. E ele diz: tanto o que eu prego como o que Pedro prega foi dado por Cristo. E isso é interessante, porque nós vamos perceber que agora os judaizantes vão tentar colocar Paulo contra Pedro, contra Tiago, contra os pais da igreja ali na época em que eles estavam dirigindo a obra, ou melhor, dando continuidade naquilo que Cristo iniciou. Então Paulo, em sua defesa, ele vai dizer: eu prego para os gentios, e Pedro prega para os judeus. Então Pedro pregava para os judeus a circuncisão, Pedro prega para eles a circuncisão. Não era o errado em si, porém Paulo ele prega o evangelho da graça. Então, quando ele vai falar no versículo 3 do capítulo 2, ele vai dizer: mas nem Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a circuncidar-se, e isso por causa da presença dos falsos irmãos, desconhecedores, que secretamente introduziram-se entre nós para espionar ali a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Então, Paulo vai falar de Tito. Quem era Tito? Ele era um grego que não teve que se circuncidar para ser salvo em Cristo Jesus, porque o evangelho da graça o alcançou. A obra de Jesus é uma obra eficaz, e esta obra o alcançou. Então Paulo ele vem dizer: o meu ministério é esse. Eu prego para os gentios o evangelho da graça, não é necessário cumprir a lei. Aí Paulo ele vai trazer por que não é necessário cumprir a lei, porque ele vai nos trazer algo chamado justificação. Então, a partir do versículo de número 15 do capítulo 2, acompanhe comigo com a sua Bíblia aberta. Ele vai dizer: nós que somos naturalmente judeus e não pecadores dentre os gentios. Aí ele vai entrar: sabendo que um homem não é justificado pela prática da lei. Então, o que é que Paulo vai iniciar dizendo? Ele está dizendo: Pedro, tu sabes que nós somos nascidos judeus e não nascemos no meio dos pecadores gentios. Então, para que você tenha
uma ideia, uma base aqui. Os judeus foi a nação eleita para ser salva por Cristo. Quem entende isso? Lá em Mateus, a partir do capítulo 18, você vai ver a história da Sirofenícia. A partir do capítulo 15, capítulo 15, a partir do versículo 21, você vai ver a história da Sirofenícia, uma mulher grega da região ela é Sirofenícia. Aí nós vamos ver uma conversa entre ela e Jesus. Aí Jesus disse: olha, eu não vim para vocês, eu vim para o meu povo. Então, o que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo: Pedro, nós não nascemos como eles. Naturalmente, nós somos judeus. Então nós somos um povo eleito e escolhido por ele. Porém, ele vai dizer assim, porém, sabendo que o homem não é justificado pela prática da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Por que ele vai falar isso para Pedro? Porque Pedro, até então, ele estava participando, vivenciando ali, convivendo com os gentios, que outrora foram salvos pela pregação da graça. Só que então vai chegar judaizantes, e os judaizantes que chegam para com eles, Pedro observa, e com medo daquilo que eles iriam achar, com medo daquilo que eles iriam falar de Pedro vai se afastar deles. Então, outrora Pedro sentava e comia com eles. Quando os judaizantes chegaram, Pedro vai se afastar. Então, quando Pedro se afasta, Paulo vai chamar a atenção dele. Paulo vai chamar a atenção dele. E isso é interessante, porque ele vai dizer, a partir do versículo 13: os demais judeus se afastaram como ele, de modo que mesmo Barnabé foi levado por ele a essa dissimulação. Então, o que estava acontecendo? Pedro defendia o ministério de Paulo. Pedro dizia que Paulo era apóstolo. Porém, quando os judaizantes chegaram, Pedro se afasta. Então, o que é o que Pedro está fazendo? Colocando em risco o evangelho da graça. Então, quer dizer, se não tem ninguém vendo, ele convive. Se tem alguém vendo, ele se afasta. Então, isso colocava em jogo o evangelho da graça. Só que então, Paulo, com o seu pensamento em repreender Pedro, e aqueles que ali estavam, até Barnabé passa a ser levado pela essa atitude deles. Então ele vai entrar, o versículo 16, e ele já entra de uma forma gloriosa. Por quê? Para que os irmãos entendam, Gálatas foi a primeira carta que Paulo em si escreveu. Então aqui Paulo, ele vai começar a iniciar a falar de um assunto que é a base da doutrina da igreja. É a base da doutrina da igreja primitiva. É a base da doutrina daquilo que Paulo pregava. Por quê? Porque qual é a mensagem do evangelho? É carro? É casa? É prosperidade? Qual é a mensagem do evangelho? Salvação do pecador. É a redenção do condenado. É Deus operando a sua obra através de Cristo, pelo Espírito Santo, trazendo a remissão àqueles que outrora estavam condenados. Então, o que é a justificação? A obra da justificação sobre as nossas vidas. Nós somos justificados por causa dele. Não há como o homem em si se justificar. E nós vamos entrar aqui no texto. É interessante que ele vai dizer assim, sabendo que um homem não é justificado pela prática da lei. E por que Paulo inicia dizendo isso? Porque nenhum de nós conseguimos cumprir com a lei. Porque o homem está morto pelo seu pecado. Se o homem está morto pelo seu pecado, então o seu pecado conduz aquilo que é errado e não cumprir aquilo que é certo. Quem está entendendo isso? Então aí ele vai entrar e já visando Pedro, dizendo: Pedro, tu sabe que a gente não é justificado por obra da lei. Pedro entende isso, por quê? Porque se fosse pelas obras de Pedro, Pedro não estaria salvo. Quem lembra? Pedro negou a Jesus.
Se não fosse o capítulo 21 de João, ninguém saberia o que outrora o Senhor realizou na vida de Pedro. Você vê que Pedro está desanimado, está cabisbaixo, um período negro da sua vida. Então Cristo aparece para eles a terceira vez, e quando ele aparece, ele já pergunta por Pedro. Para você ter uma ideia, o quanto o Senhor não desiste dos seus. Mesmo nós falhando, errando, o Senhor tem uma obra em nossas vidas. Então Pedro sabia disso. Então nós vamos entender que a justificação tem na morte de Cristo sua causa meritória. Lê comigo o versículo 21 deste capítulo. Lê comigo. Não negligencio a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu em vão. Então o que é que ele quer dizer? Para que nós não venhamos deixar de lado, para que nós não venhamos negligenciar a graça de Deus sobre a nossa vida. Porque se nós somos salvos pelaquilo que realizamos, então a graça, ela não é eficaz na nossa vida. Só que a obra da justificação, ela não é feita pelo homem, ela é feita por Jesus na cruz do Calvário. Então quando ele vai dizer que esta obra, ela é meritória de Cristo, a causa é a morte de Cristo. Então nós estamos aqui, você está aqui por causa da morte de Cristo. Quem entende isso? Se Cristo não se entrega na cruz, estávamos perdidos. Se Cristo não se entrega na cruz, estávamos totalmente mortos e condenados. Mas por essa obra aqui estamos. Por esta obra aqui estamos hoje. Você aí que está me ouvindo, você está aqui por causa da obra de Cristo. Você está aqui por causa da obra dele. E isso é importante porque ele vai trazer um texto magnífico. Não somos justificados pelas obras da lei, nem mesmo por causa da nossa fé. Não somos justificados por aquilo que fazemos para Deus, mas por aquilo que Deus fez por nós, pelo aquilo que o Senhor realizou sobre a nossa vida. Então, na mentalidade dos judaizantes, na mente deles, naquilo que eles acreditavam, só é salvo aquele que cumpre a lei. E o que é cumprir a lei? Realizar obras. Aí Paulo entra. Sabemos que nós não somos justificados pela obra da lei. Oh, aleluia. Se a igreja está de pé, é pela obra dele. O homem em si não consegue sustentar uma igreja se Cristo não estiver lá. A única obra que Deus aceita com base na nossa justificação é a obra do seu Filho na cruz do Calvário. O sacrifício expiatório de Cristo é a causa meritória da nossa justificação. Somos justificados em virtude da sua morte em nosso lugar, em nosso favor. Então olha aqui para mim. A justificação, para que nós entendamos. Os que estão aqui, os que foram chamados por Cristo, nós aceitamos a Ele. E eu quero que tu entenda. Se tomamos o passo de aceitar a Ele, é porque Ele veio primeiro sobre nós. Então quando nós levantamos a mão tocado pelo Espírito, dizendo eu quero aceitar Jesus, eu quero renovar a minha aliança com Jesus, é porque o Espírito que opera, Ele operou sobre a sua vida e trouxe você. Então a justificação é uma obra de Cristo na cruz. Entenda, quem foi que caiu no Éden?
Adão. Pelo pecado de Adão nós recebemos uma herança. O que? O pecado. Se recebemos este pecado, então todos nós, estávamos em depravação total. E o que é depravação total? Alma corrompida pelo pecado. Efésios fala mais forte: morto pelos seus delitos. Morto respira, morto tem vontade, morto faz escolha, morto levanta para alguma coisa, morto faz alguma obra. Então, como um homem vem me dizer que ele é salvo pela sua escolha, não há como. Então a justificação foi feita pela obra da cruz. Cristo, mesmo sendo Deus, presta bem atenção, quem crê na doutrina da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então vem Cristo, inocente, Deus, santo, poderoso, entregou a sua vida. Ele se fez de pecador, mas Cristo nunca foi pecador. Cristo nasce de uma mulher, e mesmo nascendo de uma mulher, ele não foi pecador. Sabe por quê? Porque o pecado foi transmitido pelo homem. A mulher, ela só gera filho se ela receber do homem. Então a mulher não recebeu do homem Cristo. Maria não recebe de um homem Cristo. Recebe de quem? Oh, Jesus. Ela foi uma receptora que gerou Cristo. E bem-aventurada ela foi. Ela gera, e quando ela gera um homem sem pecado, perfeito. Oh, Jesus. E ele se entregou na cruz por causa dos nossos pecados. De quem eram os pecados? Então isso é justificação. Um inocente por um culpado. Oh, Jesus. Justificação é isso. Um inocente por um culpado. E aquele que era culpado agora passa a ser inocentado pela obra da cruz. Aí Paulo vem dizendo: Deus, a única obra que Deus recebe em prol da salvação é a obra da cruz. O homem nada pode fazer, mas Cristo na cruz nos deu vida eterna, nos deu vida eterna. Ah, Jesus, quem está entendendo isso? A única obra. Então o judaizante, como muitos de hoje, tem que fazer a obra, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E o cara vivendo em pecado. Sabe por quê? Porque isso aqui não traz santidade. Pregar isso aqui não traz santidade. Se arrumar todo bonitinho, tá aqui falando de Jesus, isso não traz santidade. Aí tem gente que pensa, porque faz, aí eu vou ser salvo, eu prego, eu oro, Deus cura pessoas. Olha aqui para mim. Você está morto pelo seu pecado, e pela obra da cruz Ele nos deu vida. Vida. Então Paulo, ele vai trazer versículo 16 de novo: sabendo que o homem não é justificado pela prática da lei. Quem já entendeu aqui o que é justificação? O culpado passa a ser inocente, porque foi imputado sobre ele a obra da cruz. E o que é imputação? É favor imerecido. Eu não fiz por merecer, mas recebi. Quem trabalha aqui? Senhor Assis, se o senhor passar um mês sem trabalhar, o senhor recebe? Mas se o senhor ficar sabendo que teve outro funcionário que não trabalhou igual o senhor recebeu, o senhor não vai ficar bravo com isso? Por quê? Porque ele também não trabalhou e ele recebeu. Olhe para quem está do lado e diga: seja grato a Cristo.
Seja grato, tu não fez nada, mas vai receber um céu eterno. Tu não fizeste nada, mas Ele fez por você. Porque tu acha que Isaías diz que Ele é o castigo que nos trouxe a paz. Então olha bem para mim, quando tu pensar em murmurar, quando tu pensar em reclamar da vida, quando tu pensar em ficar revoltado com Deus, olha aqui para mim, não seja ingrato. Aquilo que Ele outrora fez sobre a sua vida, aquilo que outrora Ele fez por você. Porque nós somos como meninos, como crianças birrentas, porque Cristo não fez isso, porque Deus não cumpriu. Eu estou revoltado, olha aqui para mim. A maior obra já foi feita na tua vida. E não é carro, não é casa, não é conta gorda, não é bem dessa terra. É algo que te espera, é algo que a tua alma anseia, é algo que a tua alma geme dia e noite para viver diante dele. Olhe para alguém que está do lado e diga: você foi justificado por Ele. Porque você acha que Romanos 8 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque tu acha que Romanos diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem o justifica. Vem cá, meu filho, deixa eu te ensinar um negócio. Não é tu levar uma vida de pecado e dizer que me justifica, é Deus. Olha aqui para mim, Ele está falando pelo aquele que outrora Ele já operou a boa obra. Não é para ti que quer viver uma vida errada, não. Olha aqui para mim. Mas hoje Jesus te chama, viu? Hoje Jesus está aqui dizendo: eu morri na cruz por você. Eu morri na cruz por você. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Sabe o que é interessante? O ICERB, ele traz diante de nós um trecho dizendo: ressalta que Deus justifica pecados e não pessoas boas. Isso aqui é interessante. Eu queria trazer essa frase para vocês. O que é que Deus justifica? E não pessoas boas. Isso é forte. Por quê? Porque tem gente que pensa: eu faço bem, eu dou R$1 para o cara que me pede dinheiro, eu dou 1 quilo de arroz para aquela senhora que bate lá na minha janela. Eu vou para o céu, que eu sou uma boa pessoa. Olha aqui para mim. Não, eu faço isso. Não, irmão, eu sou bonzinho demais. Um dia desse eu vi isso no telefone de uma irmã. Eu ria. Claro que ela não ouvia eu rindo, né? Ela: pastor, eu sou boa demais, não tem para que passar por isso. Eu sou boazinha demais. Eu quero que tu olhe bem para mim e que tu entenda uma coisa: a obra da justificação é por causa dos nossos pecados. Repete comigo para tu guardar isso no teu coração: por causa dos nossos e não por pessoas boas. Quem está entendendo isso? Porque eu sou bonzinho. Olha aqui para mim. Isso não existe. Nós temos a escolha de fazer o bem e o mal. São escolhas morais nossas. Se eu escolher dar alguma coisa para alguém, eu fiz porque eu escolhi fazer. Se eu quiser dar um veneno para um gato aqui, eu dou porque eu escolhi fazer. Eu escolhi escolhas morais, fazer o bem e o mal. Mas para salvar, é Ele quem escolhe. Oh, aleluia. É Ele quem escolhe. Ele morreu não foi porque tu é bonito. Ele morreu não porque tu tirou um diploma. Ele morreu não porque tu tem 1 milhão na conta. Ele morreu por causa do teu e do meu pecado. Foi por causa das nossas transgressões. Foi por causa dos nossos erros. Da glória que anima, da glória. Aleluia. João Calvino esclarece que os falsos apóstolos não rejeitavam a Cristo e nem a fé, mas exigiam que as cerimônias fossem juntas a ambos. Se Paulo tivesse admitido a junção,
eles estariam perfeitamente de acordo, e não haveria necessidade de perturbar a igreja com esse debate desagradável. William Hendricks, ele descreve, é meridianamente claro quando diz que a justificação como ato judicial de Deus não descansa nas obras do homem. Lê comigo na mesma carta, capítulo 3, versículo 11. Lê aí, vai dando glória. Capítulo 3, versículo 11. Lê e dá glória a Deus. Lê aí, dá aleluia. Que nenhum homem é justificado pela lei perante Deus. Ah, Jesus. Isso é evidente, porque o justo, o justo viverá pela fé, não pelas suas obras, mas pela sua fé nele. Calma que eu vou entrar nas obras, segura. Tu que é preguiçoso, não gosta de trabalhar para Jesus, olha aqui para mim. Nem mesmo na fé como uma obra do homem, Efésios 2:8, mas unicamente na graça soberana de Deus em Cristo. Somente a obra mediadora consumada por Cristo provê a base legal, em virtude da qual a justificação do homem chega a ser possível. E também fato real, Cristo satisfez completamente as demandas da lei de Deus. Não só pagou nossa dívida, mas também rendeu a obediência que nós deveríamos a Ele. Olha aqui, versículo 24 do capítulo 3. Lei da glória. De modo que a lei foi a nossa pedagoga, foi o que? O nosso, para trazer-nos a Cristo, a fim de que pudéssemos ser justificados pela... Ah, Jesus, era para tu dar um glória a Deus, mas tá bom. Aleluia. Em terceiro lugar, a justificação tem na fé a sua causa instrumental. Então nós vamos entrar aqui, porque nós falamos o justo viverá pela fé, mas nós somos salvos pela fé ou pela obra de Cristo? Eita glória, tá entrando, o negócio tá... Nós somos salvos pela, mediante. Então olha aqui para mim. Nós vamos compreender uma coisa, presta atenção, versículo 16, volta lá, capítulo 2, versículo 16. Ele vai dizer, sabendo que o homem não é justificado pela prática da lei, nós acabamos de falar sobre isso. O porquê não é pela lei, e sim pela fé, porque o homem em si não pode cumprir a lei do Senhor estando em pecado, estando morto. Então é pela fé da obra de Cristo sobre a nossa vida nós somos justificados. Por quê? Porque a maior obra Ele já fez. Então, se tem uma obra que Jesus recebe, que Deus recebe, é a obra de Cristo na cruz do Calvário. Quem está entendendo isso? Então olha, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Nós também cremos em Jesus Cristo. Por que ele diz isso? Ele vai entrar, lê comigo, presta atenção. Ele diz, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Aí vírgula, presta atenção, ele vai mudar agora. Nós também cremos em Jesus Cristo, e que a nossa justificação vem da fé em quem? E não porquanto pela prática da lei nenhuma carne será justificada. Então olha aqui para mim. Somos salvos não, preste atenção, não pela fé, mas pela graça mediante. Então o que é a graça? É a obra de Cristo sobre a nossa vida. Então só ter fé não me salva, mas ter fé na obra de Cristo. E qual foi a obra de Cristo na nossa vida? Ele se entregou por causa dos nossos, para nos tirar
da mão do maligno, pela vontade de Deus Pai. Oh, aleluia. Então é por causa dessa obra, uma obra de redenção, uma obra de salvação. Então a nossa fé tem que estar em Cristo e na obra de Cristo. Por quê? Porque Ele se entregou e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Então é por essa obra que nós somos salvos. E a nossa fé nessa obra. Então a nossa vida, a nossa fé tem que estar baseada na obra da cruz. Se alguém te perguntar por que tu diz que tu é salvo, pela obra da cruz, pela obra da cruz. Então olha aqui, a fé não é a causa meritória, mas a causa instrumental da justificação. Guthrie, ele descreve assim, com razão registra: a justificação não procede da fé, assim como não procede das obras, mas é apropriada pela fé. Apropriamo-nos do que Cristo fez por nós, pela fé. Alguém viu Jesus se entregar na cruz? Eu não vi, tu viu? Quem viu aqui? Então como nós acreditamos? Tu quer entender o que é fé? Abre Hebreus 11. Hebreus 11. Versículo 1. Lei da glória. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas que não. Jesus. Então é pela obra da cruz, presta atenção. Ela é apropriada, então ela passa a ser tomada, a fé, ela passa a ser apropriada e apropriamos-nos do que Cristo fez por nós, pela fé. Então pela minha fé em Cristo, a obra dele é eficaz na minha vida. A fé é a mão estendida que recebe o presente da vida eterna. Os judaizantes, entretanto, pleiteavam uma justificação fundamentada em Cristo e nas obras. Paulo, porém, nada sabia a respeito dessa semi-justificação. Aí olha o que Calvino descreve: está coberto de razão quando diz que não podemos ser justificados pela justiça de Cristo, a menos que sejamos pobres e destituídos de nossa justiça. Por quê? Porque tem pessoas, e que passa a ser um equívoco de alguns, falar que nós podemos nos salvar. Outras religiões, quem vem de outras religiões, quem já passou por outras religiões, eles vão dizer: se fizer tal coisa, tal coisa, tal coisa, você pode obter a sua salvação. Então é um homem tentando se justificar diante de Deus. É um homem tentando buscar em si sua justiça, tentando colocar diante do nosso Salvador que as suas obras em si o salva. Mas isso é um equívoco. Isso não está na Bíblia. Isso é um erro. E o que eu estou trazendo para vocês não é confrontando, e sim ensinando. Por quê? Porque nós só podemos ser justificados, presta bem atenção, só recebemos a justiça de Deus quando nós abrimos mão da nossa própria justiça. Então o homem em si, ele pensa que pode se salvar. Ele pensa isso. Tem pessoas que pensam isso.
Tem pessoas que por fazer tal obra de caridade, por fazer tal coisa, por alimentar isso, aquilo, por fazer várias coisas, vai dizer: não, eu só faço isso, eu já estou pagando pelos meus pecados. Quem já ouviu falar nisso? Porque tem pensa que o que faz já paga pelos seus pecados. E isso não é verdade. O que paga os nossos pecados foi a obra que foi feita. A obra que foi feita. E eu quero te dizer uma coisa: não há maior obra em nossas vidas do que essa. Então o melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio, que foi seu único filho, foi seu unigênito, a qual foi dado na cruz por mim e por você. Por você, por mim e por você. Olha aqui. William Hendricks, ele traz outra palavra dizendo: a justificação pela fé, mesmo sendo essa fé um dom de Deus, não reduz o homem a mera passividade. Não é muito ativo a árvore que recebe da terra a água, os minerais, bem como a luz e o calor do sol. O mesmo sucede com a fé. É receptiva, mas não passiva. Por que ele diz não passiva? Abre comigo João 3,16. João 3,16. Quem achou? Porque Deus amou tanto ao mundo que Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, mas tenha. Então o que traz a fé diante de nós? Presta atenção, William Hendricks, ele vai descrever assim, ó. Explica que a justificação pela fé, mesmo sendo essa fé um dom de Deus, é um dom de, não reduz o homem a mera passividade. Presta atenção, não reduz o homem a mera. Então o homem tem que crer. Deus te dá o dom, a fé, e eu vou responder a isso como? Crendo. Então a obra que Ele faz em nós automaticamente já flui dentro de nós. E nós passamos a crer, a acreditar. Pode todo mundo chegar e falar: não, é fulano que traz salvação, é ciclano que traz salvação. Não. A obra que Ele fez operou dentro, não foi fora. Aqui dentro eu tenho a convicção de que Ele se entregou na cruz para me salvar. Em quarto lugar, a justificação tem nas obras sua consequência óbvia. Lê comigo o capítulo 2, versículo 19 de Gálatas. Versículo 19 de Gálatas, do capítulo 2, versículo 19. Todos acharam? Porque eu, quem está falando é Paulo, presta atenção. Porque eu, pela lei, estou morto para que eu possa viver. Vamos ler de novo. Isso aqui é interpretação. Olha aqui para mim. Para mim não, olha para o teu texto. Porque eu, quem está falando? Pela lei, estou morto para a lei. Então Paulo está dizendo: porque eu, pela lei. Ele não está falando pela graça, ele não está falando por Cristo, ele está falando
Porque a lei nos condena. Se a lei nos condena, como eu posso cumprir aquilo que me condena? Como eu posso realizar aquilo que me condena? Não tem lógica. Se está me condenando, como eu posso praticar aquilo que está apontando a minha condenação? Aí ele vai dizer: pela lei estou morto para... Então pela lei um homem está morto por causa do seu pecado. Então não tem como o homem cumprir a lei. Então não tem como o homem realizar a obra sem antes Cristo realizar uma obra na vida dele. Não tem como eu realizar tal obra a ele. Por quê? Porque obra não é causa, obra é consequência. Para que tu entenda o que é causa e consequência. Causa, eu faço algo para obter uma consequência. Consequência, eu não fiz nada, mas eu recebo. Eu vou explicar melhor. Para tu ter dado glória. Olha aqui para mim. Não é o que eu faço sem antes ele realizar a obra na minha vida. Sem antes ele realizar uma obra na minha vida. Irmão, olha aqui bem para mim. Tu acha que eu prego por quê? Vai ir para o céu? Hã? Tu acha que eu prego porque eu gosto? Eu amo pregar. Mas por quê? Porque Ele, nosso Salvador, fez uma obra na minha vida, e através dessa obra eu prego. Então eu só faço algo por Ele quando Ele já fez algo por mim. Não é troca, Ele faz e a consequência é eu fazer por Ele. Porque tu acha que Romanos... eu vou ler de novo para tu entender. Romanos 12, abre lá Romanos 12. Vamos. A gente vai até 9 horas hoje. Dá nem para te pedir pizza aqui, o pastor agora está de regime, né? Capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 vai dizer: suplico-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é que o Paulo está dizendo? Irmãos, eu suplico a vocês, pelas misericórdias de Deus sobre as nossas vidas. Então, o que foi a misericórdia de Deus na vida do homem? A obra de Cristo. Aí ele vai dizer, presta bem atenção o que ele vai pedir: de apresentar os vossos corpos em servir a Ele, de corpo, de alma, de vida, em retidão, em santidade, de servir a Ele. Por quê? Por causa das suas misericórdias. Então Paulo está dizendo: te entrega como sacrifício vivo, por causa da misericórdia dEle, por causa da obra dEle. Olha aqui. Aleluia. Olha aqui. Não somos salvos pelas obras, mas para as obras. As obras não são a causa da nossa justificação, mas seu resultado. Somos salvos pela graça, somente pela fé. Mas a fé salvadora nunca vem só. A fé sem obras, ela é morta. As obras são a evidência da nossa justificação. Como eu sei que eu sou salvo, pastor? Como eu sei que eu sou salvo? Pelaquilo que eu faço por Ele, pelaquilo que eu faço para Ele. Eu não coloco barreira, eu não coloco dificuldades, eu não coloco os meus problemas, porque o que eu faço para Ele foi pelaquilo que Ele fez por mim. Ninguém na terra, nem debaixo da terra, poderia fazer o que Cristo realizou na tua vida. Então faça para Ele.
As obras são a evidência da nossa justificação. Precisamos fazer aqui uma distinção entre justificação e santificação. Eu quero que tu entenda isso. Paulo mesmo diz, versículo 19, vamos ler de novo. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para que eu possa viver para Deus. Então eu não faço a obra para cumprir alguma lei. Eu faço essa obra de servi-lo, de buscá-lo, de estar na igreja, de estar na presença dele, de estar caminhando ali todos os dias da minha vida. Foi porque ele fez essa obra por mim. Ele fez. Irmãos, isso traz um temor diante de nós tão grande. Tão grande. Porque na mente de alguns eu já ouvi muito isso. O fulano estava vivendo uma vida errada. Ele, não, mas eu estou fazendo a obra. Eu estou errado, mas eu estou fazendo a obra. Se eu estou fazendo a obra, eu estou me acertando com ele. Isso não existe. Se você está em pecado, mude de vida. Eu vou falar disso nos confronta, mas se não nos confronta, não há como mudar de vida. O Evangelho é isso, o Evangelho nos confronta, o Evangelho traz mudança de vida, mas nos confrontando, mostrando a nossa realidade, como estamos diante dele. Se vivemos em pecado, então vivemos para uma condenação, mas se vivemos para ele, foi porque ele veio até nós e operou sobre a nossa vida. E que possamos nos alegrar nisso, que possamos bendizer o seu santo nome. Ah, Jesus, isso é melhor do que o carro do ano, irmão. Isso é melhor do que uma mansão no condomínio fechado. Não há maior gozo do que entender que se eu faço para ele, foi porque ele fez por mim primeiro. Porque tu acha que João diz, primeiro ele nos amou, para depois nós viéssemos o amar. Ninguém ama a Deus sem antes Deus o amá-lo. Se você ama a Deus, é porque ele te ama. Ah, Jesus, todos os dias nas minhas orações eu digo, Senhor, não tenho na terra quem eu queira mais que a Ti. Não há como viver sem a Tua presença. Não há como viver longe de Ti. Longe de Ti somos pó, somos trapos de imundície, mas diante da Tua presença somos eleitos de Deus. Diante da Tua obra somos eleitos de Deus. Eu ia entrar na justificação junto com a santificação, mas como eu quero terminar isso, eu quero que tu entenda. A justificação é a maior necessidade do homem. A justificação é o quê? A maior necessidade do homem. Irmãos, eu sei que estamos vivendo os tempos difíceis. Quem aqui está em guerra? Quem aqui está em luta? Quem aqui está passando por dificuldades? Levanta a mão sem medo. Eu também estou, irmão. Eu estou pregando para ti aqui, mas é cada guerra que eu passo. Eu estou pregando para ti aqui, mas é cada choro que eu derramo de manhã na presença de Deus. Só eu sei. Mas eu quero que tu entenda uma coisa. A nossa maior necessidade é sermos justificados por Ele. A maior necessidade do homem não é a saúde, o prazer, a riqueza ou o poder, mas a salvação. A maior tragédia do homem não é a pobreza, não é a doença e nem a morte, mas é estar separado de Deus sobre a sua ira.
O pecado é a maior tragédia do homem. O pecado é pior que a fome, é pior que a pobreza, do que a doença, do que a própria morte. Todos esses males juntos não podem separar o homem de Deus, mas o pecado separa o homem de Deus. Mas o pecado separa agora de Deus e depois o afasta para sempre da presença do Altíssimo. Olha aqui a tua maior necessidade, irmão. Não é Deus te entregar riquezas, não. É Deus te entregar salvação. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Porque tu acha que a Bíblia diz: busca primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. Não é de tribunal, não, que o juiz bate o martelo. É de salvação de vida. Porque quem é salvo busca primeiro o reino, as demais coisas é acrescentada. Se o carro está bom, não está, depois Deus ajeita para nós. Depois Ele nos abençoa para isso. O importante é estar firme nele. O importante é estar ali, de mãos dadas com aquele que nos chamou. Isso é mais importante sobre a nossa vida do que a pobreza, do que a doença, do que até a própria morte. Porque se morremos com Ele, ceiaremos. Se a morte vier nos abraçar, há um céu que nos espera. 2 Coríntios capítulo de número 5. Abre aí comigo, 2 Coríntios capítulo de número 5, versículo 1, para encerrar bonito. Olha aqui: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se dissolver, nós temos um edifício, uma casa eterna nos céus, não feita por mãos, mas por Deus. Se a morte vier te abraçar, não te preocupa. A última palavra não vem dela, a última palavra vem dele. Pode ter até morrido na terra, mas tem um céu te esperando. Há um gozo eterno, há uma glória eterna. O rabaria súria calabadarai o colomine badarás. O rabadará súria de omine badarás. Que Deus te aproxime dele, que Deus te justifique, que Deus opere sobre a tua vida, que Deus opere sobre a tua história, que Deus opere sobre a tua vida. Oraria canto monomanara súria de calamanás. Porque a justificação é a maior necessidade do homem. Em primeiro lugar, porque o homem é pecador e não pode salvar a si mesmo. Como pode o homem pecador ter comunhão com Deus Santo? Como pode aquele que está arruinado e falido moral e espiritualmente ter sua dívida quitada diante de Deus? Como pode o transgressor ser justificado diante do reto e justo juiz? Tem mais. Segundo lugar, porque o homem é impuro e não pode purificar a si mesmo. O pecado é uma mácula que contamina. O homem está sujo e não pode lavar a si mesmo. Todo o seu ser está contaminado e poluído pelo pecado, e ele não pode purificar a si mesmo. Sua justiça não passa de trapos de imundície aos olhos de Deus. Então, em primeiro lugar, o porquê a justificação é a maior necessidade do homem. Primeiro, porque o homem é pecador e não pode salvar a si mesmo. Segundo, porque o homem é impuro e não pode purificar a si mesmo. Terceiro lugar, porque o homem é filho da ira e não pode alcançar o favor de Deus por si mesmo. O pecado é maligníssimo aos olhos de Deus. Por isso o pecador morto em seus delitos e pecados, escravo do mundo, da carne e do diabo, é filho da ira e está debaixo da ira de Deus. Como tal, não pode alcançar por si mesmo o favor de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Em quarto lugar, porque o homem é imperfeito
e não pode cumprir a perfeita lei de Deus. No céu só podem entrar pessoas perfeitas. O pecado não entra no céu. Nada contaminado entra no céu. O homem é transgressor da lei. Ele peca por palavras, obras, omissão e pensamentos. A lei exige do homem perfeição, mas ele é imperfeito e por isso não pode ser justificado por suas obras. Então, primeiro, o porquê o homem necessita de ser justificado. Porque o homem é pecador e não pode salvar a si mesmo. Segundo, porque o homem é impuro e não pode purificar a si mesmo. Terceiro, porque o homem é filho da ira e não pode alcançar o favor de Deus por si mesmo. Quarto, porque o homem é imperfeito e não pode cumprir a perfeita lei de Deus. Porque eu tenho que ser justificado. Porque a justificação dele tira de mim aquilo que me condena. A justificação dele tira de mim a morte eterna e traz para mim a vida eterna. A justificação me tira do inferno e me leva para o céu. A justificação me tira da mão de Satanás e me coloca na mão daquele que me chamou, que me criou. Fica de pé comigo. Oh, Ramanarasúria de Calamanaraias. Oh, aleluia. Oh, aleluia. A justificação, ela só é recebida pela fé e não pelas obras. Não há como ser salvo pelas obras. Mas nós somos salvos pela obra dele, pelaquilo que ele já fez na minha vida e na tua vida. Levanta a tua mão comigo para os céus, que eu quero orar por você. Senhor, opera sobre essas vidas que aqui estão. Nosso papel, Senhor, é ensinar e pregar o verdadeiro evangelho. E se tiver alguém aqui, Senhor, que necessita desta obra hoje, toca sobre ele. Toca sobre ela e opera, Senhor, dentro desta casa. Opera sobre esta vida. Age sobre esta vida. Opera sobre ele, opera sobre ela. Trabalha na vida dele, na vida dela. Que a tua obra o alcance. Que a tua obra alcance a vida deste ser. Que a tua obra alcance a vida deste homem. Que a tua obra alcance a vida desta mulher. Que a tua obra venha os alcançar aqui hoje. Se tiver alguém para se reconciliar, que Deus te receba hoje. Se tiver alguém aceitando a Ele como seu suficiente e único Salvador, que Ele te receba hoje. Orabadarassúria colominevadarácia. Orabacalaiossore canto monovaria calamaria sé. Opera sobre cada vida, trazendo, Senhor, vida e vida com abundância. Operando, a Deus, sobre ele, agindo, a Deus, sobre ele. Te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Te louvo pela tua obra. Te agradeço pelo teu agir. Obrigado, Senhor.